Essa é dura de ouvir, mas necessária. Você nunca foi escolhido porque você nunca foi raro. Homens comuns pedem atenção. Homens valiosos atraem atenção. Homens comuns reagem. Homens valiosos permanecem firmes. E enquanto você vive tentando provar o seu valor para quem mal sabe reconhecer o próprio, a vida simplesmente te coloca na prateleira dos esquecidos. Mas existe um tipo de homem, um tipo de presença, um tipo de energia que simplesmente muda tudo. Um homem que não corre atrás. Um homem que não implora. Um homem que atrai. E esse é o homem que você está prestes a se tornar. A verdade é que todo homem nasce com potencial, mas poucos têm coragem de moldá-lo até virar força. A maioria prefere buscar aprovação, e essa é a raiz silenciosa da fraqueza masculina moderna. O homem que procura ser aceito deixa de ser respeitado. O homem que procura ser amado deixa de ser desejado. Porque quando você coloca o outro no centro, você naturalmente se coloca na periferia. E ninguém corre atrás do que está na periferia. Ninguém valoriza o que se oferece demais. Ninguém respeita o que entrega tudo sem ser pedido. É uma dor invisível, mas constante, que destrói a alma masculina por dentro. E você sabe exatamente do que estou falando. Você já investiu tempo demais em pessoas que não te deram metade do que você ofereceu. Já se esforçou para ser interessante, quando deveria ter se tornado inacessível. Já explicou demais, falou demais, correu demais, insistiu demais. E mesmo assim, não foi escolhido. Não porque você não tinha valor, mas porque sua postura apagava esse valor. E o estoicismo revela isso com clareza. O mundo não responde ao homem que quer agradar, mas ao homem que se mantém firme. O homem que não precisa provar nada para ser visto. O homem que se basta. Existe uma diferença brutal entre ser um homem de alto valor e tentar parecer um. O primeiro move o mundo com presença. O segundo implora migalhas com ansiedade. E quando você vive ansioso por atenção, você transmite exatamente o contrário do que imagina. Insegurança, necessidade, urgência emocional. Nada disso desperta desejo. Nada disso inspira respeito. E você já percebeu que o mundo responde de maneira completamente diferente aos homens que parecem indiferentes? Não é indiferença real. É autossuficiência. É clareza interna. É calma masculina, é força silenciosa. E isso, meu amigo, é algo que todos percebem, mesmo sem entender. Mas para chegar lá, você precisa encarar seu primeiro erro. Você acreditou que precisava ser escolhido para se sentir valioso. E esse erro te colocou de joelhos. Esse erro te fez aceitar menos do que merece, abaixar a cabeça quando deveria levantar, insistir quando deveria se retirar. A solução? Tornar-se um homem que nunca depende da validação externa. Um homem que opera por princípios, por disciplina, por propósito, por presença. Um homem guiado pela lógica estoica. Controlar o que é seu, ignorar o que não é e construir valor real a partir de dentro. Imagine um homem que não reage a provocações, que não entra em desespero quando é ignorado, que não busca aprovação antes de agir, que não se coloca como segunda opção de ninguém. Um homem que sabe exatamente quem é, para onde está indo e o que está construindo. Esse homem não corre atrás de atenção. Ele a magnetiza. Ele não disputa espaço. Ele o ocupa. Ele não força a conexão. Ele permite que as pessoas gravitem em sua direção. Esse é o poder silencioso que você vai desenvolver. E quando isso acontece, algo surpreendente muda ao redor. As pessoas começam a te enxergar diferente. As mulheres começam a agir diferente. A vida começa a responder diferente. Mas antes de avançarmos para os 10 princípios que constroem esse tipo de homem, eu quero que você faça algo simples, porém poderoso. Uma pequena ação que marca o início da sua transformação.
Comente agora a palavra-chave desta jornada: raro, porque é exatamente isso que você está prestes a se tornar. E quando você escreve, você declara. Quando declara, você assume. Quando assume, você muda. Agora que você marcou sua intenção, vamos seguir. A primeira chave para se tornar o homem que todos correm atrás começa no silêncio. O silêncio que revela valor. O silêncio que impõe respeito. O silêncio que transforma presença em poder. E é isso que você vai entender a partir de agora. O silêncio sempre foi a arma dos homens que carregam poder sem precisar demonstrar. E ao contrário do que muitos pensam, silêncio não é ausência de voz. É presença absoluta. É a capacidade de controlar suas palavras para não desperdiçar energia, não revelar fraquezas, não entregar seu valor de bandeja. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Quanto mais um homem fala para tentar ser aceito, menos aceito ele se torna. O excesso de palavras denuncia nervosismo, carência, ansiedade. É como se cada frase dissesse: por favor, me validem. E você sabe, no fundo, que já fez isso, já falou demais para impressionar, já explicou demais para convencer, já se abriu demais para tentar parecer confiável, e tudo isso só diminuiu sua presença. O silêncio estratégico é a primeira chave para virar o jogo. Não o silêncio passivo de quem não sabe responder, mas o silêncio consciente de quem não precisa provar nada. O homem que domina essa habilidade transmite força mesmo sem abrir a boca. Ele escuta mais do que fala, observa mais do que reage, analisa mais do que se envolve. Sua energia é percebida antes mesmo de qualquer palavra, porque ele irradia autocontrole. O erro mais comum do homem moderno é acreditar que ser mais comunicativo o tornará mais interessante. Mas a verdade é brutal. Quanto mais você tenta se mostrar interessante, menos interessante você parece. É o paradoxo da atenção. Quando você a deseja, ela se afasta. Quando você a ignora, ela te procura. Pense nas situações em que você falou demais. Aquele encontro onde você tentou impressionar contando histórias longas. Aquela conversa em que você abriu seus sentimentos rápido demais. Aquele debate onde você se irritou e despejou palavras que depois se arrependeu. Em todas essas situações, você perdeu poder porque deixou que suas emoções controlassem sua boca. E homens que não controlam a si mesmos jamais controlam seu próprio valor. A solução para isso começa com o silêncio estratégico, que não é simplesmente calar, mas falar apenas quando necessário, quando útil, quando alinhado ao que você quer construir. Homens que têm valor interno não tentam preencher o silêncio. Eles entendem que os outros é que se sentem desconfortáveis com a pausa, com a calma, com a respiração lenta. Essa capacidade de permanecer sereno cria magnetismo. As pessoas começam a se esforçar para ouvir sua opinião. Começam a se aproximar para entender o que você pensa. Começam a perceber que quando você fala, existe peso. E esse peso não é teatral. É consequência da sua disciplina. Quanto menos você fala, mais suas palavras importam. Quanto menos você explica, mais você é respeitado. Quanto menos você reage, mais você é considerado imprevisível e forte. A maioria dos homens falha porque tenta resolver tudo falando. Quer conquistar explicando demais. Quer ser respeitado defendendo-se demais. Quer ser notado falando demais. O silêncio estratégico coloca você no extremo oposto. O homem que não tem pressa, que não se justifica, que não se precipita. E isso muda completamente a dinâmica social. As pessoas começam a ler seu rosto, sua postura, sua energia. As mulheres começam a observar suas microexpressões. Seus amigos passam a esperar suas opiniões com mais atenção. Seu trabalho começa a perceber seu foco e sua presença. Silêncio não apaga sua existência, silêncio fortalece. Mas existe um erro que muitos cometem quando tentam aplicar o silêncio.
eles confundem com frieza. Silêncio não é ser distante, indiferente ou arrogante. Silêncio é força sem agressividade. É controle sem rigidez. A solução prática é simples. Você fala menos, mas quando fala, é direto, claro e objetivo. Você olha nos olhos, escuta com presença, responde com precisão. Você não foge da interação, apenas não se vende nela. Isso cria uma presença que comunica muito mais do que qualquer frase longa poderia comunicar. Imagine um cenário comum. Alguém te provoca, espera que você reaja, que você se exalte, que você perca o controle. Mas você não reage, você observa, respira, fica em silêncio. Isso desmonta completamente a expectativa do outro. A pessoa sente que perdeu o poder sobre você. E a verdade é que perdeu mesmo. O silêncio estratégico não é apenas uma técnica social. É um treinamento emocional. É aprender a dominar o impulso. E esse domínio, com o tempo, transforma sua postura por completo. Agora reflita. Quantas situações da sua vida teriam sido completamente diferentes se, ao invés de falar impulsivamente, você tivesse permanecido em silêncio por alguns segundos? Quantos problemas poderiam ter sido evitados? Quantas percepções sobre você poderiam ter sido melhores? Quantas oportunidades você deixou escapar porque entregou emoção demais em palavras demais? Perguntar isso muda sua percepção. Entender isso muda sua atitude. Praticar isso muda sua vida inteira. E é aqui que chegamos ao ponto mais importante. O silêncio estratégico é a fundação sobre a qual os próximos níveis do seu valor serão construídos. A partir daqui, você começa a moldar disciplina, controle, presença e magnetismo real. E para seguir nessa transformação, existem características ainda mais profundas que você precisa desenvolver. Por isso, na próxima parte, vamos falar daquilo que separa homens comuns de homens lendários. A disciplina que vira marca registrada. Disciplina é a marca registrada de todo homem que se torna raro. E não falo daquela motivação instável que nasce forte pela manhã e morre ao primeiro sinal de dificuldade. Estou falando de disciplina real. Aquela que se mantém mesmo quando ninguém está vendo, quando ninguém está aplaudindo, quando ninguém está reconhecendo. A disciplina que transforma um homem comum em alguém impossível de ignorar. Porque o mundo sempre respeitou o homem que mantém a palavra consigo mesmo. E você sabe que esse sempre foi seu maior conflito. Querer, mas não sustentar. Prometer, mas não cumprir. Começar, mas não terminar. A disciplina é o ponto onde sua identidade começa a mudar. O erro mais comum do homem moderno é acreditar que disciplina é sobre força de vontade. Não é. Disciplina é sobre identidade. Você age disciplinado quando se enxerga como alguém disciplinado, quando você entende que determinadas ações não são opções, mas requisitos da sua existência. É por isso que homens que possuem disciplina parecem ter uma presença mais forte, uma energia mais centrada, uma postura mais estruturada. Eles não dependem de motivação, porque vivem baseados em rotina, propósito e autocontrole. Quando o homem coloca a disciplina no centro da sua vida, ele transmite algo que é percebido instantaneamente: foco. E foco é atração. Veja quantas vezes você quebrou promessas para si mesmo. Quantas vezes decidiu que iria se exercitar, estudar, produzir, construir, e abandonou no meio do caminho porque estava cansado, distraído ou desmotivado. Cada vez que isso aconteceu, algo dentro de você foi enfraquecido. Sua identidade foi rachada, sua confiança diminuiu. Mas a solução não é se culpar, a solução é reconstruir. E reconstruir exige constância. Um homem que quer respeito precisa ser respeitável primeiro. E nada torna um homem mais respeitável do que sua disciplina.
Porque disciplina não é glamour, não é vaidade, não é estética. Disciplina é caráter. Pense em um homem que você admira. Não importa quem seja, um líder histórico, um atleta lendário, um filósofo antigo, um empresário de sucesso. Todos eles têm algo em comum: disciplina. Eles fazem o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está olhando. Eles constroem quando outros descansam. Eles persistem quando outros duvidam. Eles seguem quando outros param. Esse tipo de energia cria magnetismo. E é aqui que muitos homens se confundem. Acreditam que atração é algo emocional, quando na verdade é algo comportamental. Quando você vive com disciplina, seu corpo muda, sua mente muda, sua postura muda, sua energia muda. Isso atrai, isso impõe respeito, isso abre portas. A disciplina também te protege de um dos maiores inimigos da vida masculina: a impulsividade. O homem indisciplinado é escravo do próprio humor. Se está animado, faz. Se está cansado, desiste. Se está motivado, começa. Se está frustrado, abandona. É um prisioneiro do próprio estado emocional. Já o homem disciplinado age com base em princípio, não em sentimento. Ele faz porque decidiu fazer. Ele cumpre porque prometeu a si mesmo. Ele sustenta porque entende que desistir é trair sua própria identidade. E quando um homem vive assim, ele se torna inabalável. Mulheres sentem isso instantaneamente. Homens percebem isso sem que você diga uma palavra. O mundo responde a isso. Mas existe uma armadilha que geralmente destrói o progresso masculino: a busca por resultados rápidos. O homem quer ver mudança imediata. Quer receber reconhecimento imediato, quer sentir transformação imediata. E quando isso não acontece, desiste. O erro está aí. A disciplina não é sobre resultados, é sobre construção. As mudanças externas demoram, mas a mudança interna começa rápido. No primeiro dia em que você cumpre sua rotina mesmo sem vontade, você já sente a diferença. No segundo dia, percebe que está se tornando alguém mais firme. No terceiro, nota que o respeito próprio está voltando. E quando você recupera respeito próprio, você começa a caminhar com outra postura. A solução prática é simples, mas poderosa. Escolha 3 hábitos que você vai executar todos os dias por 90 dias. Não 15, não 10. Apenas 3. 3 pilares que sustentam sua evolução. Pode ser treino, leitura e trabalho profundo. Pode ser sono, alimentação e estudo. Pode ser espiritualidade, foco e produtividade. Não importa quais sejam, desde que você os execute sem falhar. Esses 3 hábitos serão o cimento emocional da sua nova identidade. Porque quando você cumpre algo diariamente, você reforça quem você é. E homens que sabem quem são irresistíveis. Você notar que, com o tempo, algo estranho acontece. As pessoas começam a te admirar sem saber explicar por quê. Sua postura muda, sua energia muda, seu rosto muda, sua voz muda. Tudo isso é reflexo da disciplina. E quando você se torna disciplinado, você se torna confiável. E quando você se torna confiável, você se torna valioso. E quando você se torna valioso, você deixa de correr atrás. O mundo corre atrás de você. Agora reflita profundamente o que você está fazendo todos os dias que te aproxima do homem que você quer ser. E o que você está fazendo que te afasta dele? Essa pergunta, se respondida com honestidade, pode transformar completamente sua vida. Porque a disciplina começa quando você encara a verdade sem desculpas. E quando isso acontece, você está pronto para o próximo nível. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Para ser um homem raro, você precisa dominar seu mundo interno. E isso começa com a habilidade mais poderosa de todas, o autodomínio emocional. O autodomínio emocional é a fronteira que separa homens fortes de homens instáveis. É a habilidade que define se você será um líder ou um peso para si mesmo.
E embora muitos acreditem que controlar emoções é sobre ser frio, distante ou indiferente, a verdade é exatamente o oposto. Controlar emoções é saber sentir sem ser guiado pelo caos interno. É reconhecer a tempestade sem virar parte dela. É olhar para dentro e perceber que, por mais violentos que sejam seus impulsos, eles não são donos de você. O homem que domina suas emoções, domina sua vida inteira. O erro mais comum do homem moderno é acreditar que emoção é algo que acontece e pronto, como uma força externa incontrolável. Ele se irrita porque alguém o provocou, se humilha porque alguém o rejeitou, se desespera porque algo deu errado, se desmotiva porque algo não saiu como queria, vive como marionete de cada situação, reage ao invés de agir, explode ao invés de refletir, implora ao invés de se retirar, e cada vez que isso acontece, algo se perde: respeito, presença, clareza, dignidade. Você já sentiu isso? Já perdeu a cabeça numa conversa? Já mandou mensagem que não deveria? Já se humilhou por atenção? Já tomou decisões baseadas em raiva, ansiedade ou carência? E depois se arrependeu? É humano, mas não é definitivo. O autodomínio emocional começa quando você percebe que emoção não é ordem, é sinal. A emoção aponta um caminho, mas não obriga você a segui-lo. A raiva te informa que há uma injustiça. O medo te informa que há risco. A ansiedade te informa que há excesso de futuro. A tristeza te informa que há algo que precisa ser elaborado. Mas nenhum desses estados tem poder real sobre você quando você decide não obedecer impulsivamente. E essa é a chave. O estoico não elimina emoções. Ele elimina a escravidão emocional. Ele sente, mas não se dobra. Ele percebe, mas não se cala. Ele observa, mas não se perde. Pense em quantas vezes sua falta de controle emocional te colocou em posições que você jamais escolheria conscientemente. Mensagens enviadas tarde da noite, discussões desnecessárias, decisões precipitadas, atitudes que revelaram insegurança. A vida inteira de um homem pode ser destruída por 15 segundos de descontrole. Isso não é exagero. Relações inteiras são perdidas por impulsos. Oportunidades são queimadas por reações exageradas. Respeito é corroído por comportamentos emocionais. E tudo isso pode ser evitado quando você aprende a fazer algo simples, mas poderoso: pausar. A solução prática é tão simples que a maioria a ignora. Quando algo desperta em você uma emoção forte, raiva, desejo, carência, ansiedade, você não age. Você espera, você respira, você observa. Você deixa a primeira onda de impulso passar. Toda emoção intensa tem um pico curto. Se você ultrapassa esse pico sem agir, você recupera poder. É como se saísse da pele da emoção e voltasse para a pele da razão. E quando você age a partir da razão, você se torna alguém que os outros não conseguem manipular, controlar ou prever. Isso é força, isso é presença masculina, isso é magnetismo real. Um homem que domina suas emoções transmite uma energia que todos sentem. Ele não se desestabiliza quando alguém tenta provocar. Ele não se desespera quando é ignorado. Ele não implora quando sente falta. Ele não corre atrás quando é rejeitado. Ele não reage de forma infantil diante de pressão. Ele se mantém centrado, respirando fundo, observando a situação como se estivesse acima dela. E está. A pessoa emocionalmente descontrolada é prisioneira do momento. O estoico é senhor do momento. E essa diferença é percebida instantaneamente, tanto por homens quanto por mulheres. Imagine um encontro onde algo sai do esperado. A maioria dos homens entraria em pânico, tentaria agradar, justificaria, mudaria o comportamento para tentar consertar a percepção da outra pessoa. Já o homem com autodomínio permanece igual. Ele não se molda ao humor alheio. Ele não muda sua personalidade por desconforto.
Ele não entra em modo de urgência, ele observa, ele percebe, ele decide. Essa postura cria um campo de atração quase invisível, porque transmite a sensação de maturidade, firmeza e confiança que poucas pessoas têm. Mas existe um erro que muitos cometem ao tentar controlar emoções. Eles tentam reprimir, e repressão não é autodomínio. Reprimir é empurrar a emoção para um canto, fingindo que ela não existe. Isso causa tensão, explosões futuras e desgaste interno. Autodomínio é reconhecer a emoção por completo, analisá-la e reagir a partir de um lugar mais alto. É como subir um nível na consciência. Você vê a situação pelo ângulo correto. E quando vê pelo ângulo correto, age da forma correta. Faça um exercício simples. Pense na última vez que você perdeu a cabeça. Agora imagine que naquele mesmo momento, ao invés de agir, você tivesse parado por 10 segundos, respirado fundo e observado seu próprio impulso como um espectador. A situação teria sido completamente diferente. Seu respeito próprio teria sido preservado. Sua imagem teria sido fortalecida. Seu poder teria sido mantido. 10 segundos podem mudar uma vida. E esses 10 segundos são o que separam o homem comum do homem raro. Agora reflita profundamente. O que te desestabiliza? O que te tira do eixo? O que te faz agir impulsivamente? Quando você descobre isso, você descobre sua fraqueza. E quando trabalha essa fraqueza, você descobre sua força. Porque autodomínio emocional não é sobre eliminar falhas. É sobre dominar o que antes te dominava. E é aí que você está pronto para o próximo passo. Porque não basta controlar suas emoções. Você precisa entender o jogo natural da atração. E é exatamente isso que vamos explorar na próxima parte. A arte de ser desejado sem correr atrás. A atração natural não é um truque, não é um jogo, não é uma estratégia oculta. É um reflexo do tipo de homem que você é, não do tipo de homem que você tenta parecer. Homens que entendem isso param de correr atrás e começam a construir algo infinitamente mais poderoso: presença. E presença não é sobre aparência física, dinheiro ou frases prontas. Presença é sobre energia. É sobre o que você transmite quando entra em um lugar. É sobre o que seu olhar comunica quando encontra o de alguém. É sobre o que sua postura diz antes que sua boca diga qualquer coisa. A atração natural começa muito antes da conversa. Muito antes da troca de mensagens, muito antes da conexão. Ela começa no valor interno. E é por isso que tantos homens falham. Eles tentam atrair de fora para dentro, quando a atração sempre nasce de dentro para fora. O erro mais comum é achar que atenção é atração. Mas atenção é barata. Qualquer pessoa consegue atenção. Uma imagem, uma frase, um gesto exagerado podem gerar atenção. Mas atração é diferente. Atração é profunda. Atração é silenciosa. Atração é algo que cresce quando a outra pessoa percebe que você é raro, não disponível em excesso, não ansioso, não desesperado. A atração natural nasce quando você vive com a lógica do valor. Eu sou o meu centro, não o centro de outra pessoa. E essa mentalidade muda tudo. Porque um homem que tem seu próprio centro não vive tentando conquistar alguém. Ele vive expressando quem é. E isso atrai. Você já percebeu que mulheres frequentemente se interessam por homens que não estão tentando impressioná-las? Já percebeu que esse tipo de homem pode fazer menos e mesmo assim conquistar mais? Parece injusto, mas não é. É natural. Quando um homem não tenta capturar a atenção, ele demonstra estabilidade. Ele mostra que a vida dele é grande demais para girar em torno de uma única pessoa. E isso, por si só, cria magnetismo. Já o homem que tenta demais transmite carência, transmite insegurança, transmite urgência. E urgência repele.
A atração natural acontece quando você vive de forma alinhada com seus próprios padrões e não com o desejo de agradar alguém. É a diferença entre fazer algo porque quer e fazer algo porque espera retorno. Mulheres percebem isso em segundos. A energia de um homem que deseja impressionar é completamente diferente da energia de um homem que simplesmente existe com firmeza. A primeira é ansiosa. A segunda é calma. A primeira é dependente. A segunda é autossuficiente. A primeira procura ser escolhida. A segunda escolhe. Mas existe um ponto crucial que poucos entendem. A atração não é construída em cima de palavras. Ela é construída em cima de comportamento. Você pode ser inteligente, gentil e educado, mas se seu comportamento demonstra instabilidade emocional ou falta de propósito, nada disso importa. Já um homem que tem propósito, direção, presença e autodomínio emocional não precisa dizer nada. Ele carrega isso no jeito de andar, no jeito de olhar, no jeito de se comportar. A atração natural é consequência, não esforço. Imagine um homem que, durante um encontro, não tenta ser engraçado o tempo todo, não tenta ser perfeito, não tenta provar nada. Ele simplesmente está ali, presente, tranquilo, observando, falando com calma, deixando o silêncio existir. Esse homem transmite segurança. Agora imagine o oposto, alguém que fala rápido, que tenta convencer, que demonstra insegurança, que busca aprovação em cada frase. Esse homem transmite necessidade, e necessidade nunca gera atração. Mas a atração natural também exige algo essencial: respeito próprio. E respeito próprio não é arrogância, não é ego inflado, não é superioridade. Respeito próprio é reconhecer o seu valor e recusar qualquer situação que o desrespeite. O homem que tem respeito próprio não aceita migalhas, não implora atenção, não disputa espaço. Ele se retira quando percebe que não está sendo valorizado. Ele sabe que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada onde não é reconhecida. Isso cria uma aura de força que poucas pessoas possuem. E essa aura, por si só, atrai. Agora reflita. Quantas vezes você aceitou menos do que merecia porque tinha medo de perder? Quantas vezes você cedeu, diminuiu, se moldou, se ajustou, tudo para agradar alguém? Quantas vezes colocou alguém num pedestal e se colocou no chão? Esse é o erro que destrói sua atração natural. Porque ninguém corre atrás de quem se diminui. O mundo corre atrás de quem se mantém firme. A solução prática para construir a atração natural é viver alinhado, falar pouco, agir muito, dar menos explicações e mais exemplos. Não perseguir, mas selecionar. Não insistir, mas observar. Não provar, mas existir com convicção. Quando você está centrado, a atração não é algo que você busca, é algo que você magnetiza. É algo que acontece automaticamente porque você se tornou um homem que se basta. E quando você se basta, você se torna raro. Quando se torna raro, você se torna desejado. E quando você é desejado, algo poderoso acontece. Você deixa de correr atrás de qualquer pessoa, porque percebe que sua vida é grande demais para caber na aprovação de alguém. Agora que você já entendeu a dinâmica da atração natural, está pronto para o próximo passo. Porque não basta atrair, você precisa ser diferente, precisa ser raro em um mundo onde todos são iguais. E é exatamente isso que vamos aprofundar na próxima parte. Ser raro em um mundo de homens comuns não é sobre ter algo extraordinário, mas sobre construir algo que quase ninguém tem coragem de construir: identidade. A maioria dos homens vive repetindo padrões que não escolheu. Imita comportamentos, copia opiniões, segue modas, adota hábitos que pertencem a outros. Vive como multidão, e a multidão nunca é rara. A multidão é previsível, ansiosa, reativa, insegura.
Já o homem raro é diferente porque ele tem algo que os outros não têm: direção. Ele sabe quem é. Ele sabe o que deve fazer. Ele sabe o que merece. Ele sabe para onde está indo. E quando um homem sabe para onde está indo, ninguém consegue tratá-lo como comum. O erro mais comum do homem moderno é acreditar que ser raro é ser perfeito. Não é. Ser raro é ser consistente. Consistente nos hábitos, na postura, nas palavras, no propósito. Homens comuns são emocionais. Homens raros são centrados. Homens comuns mudam conforme o ambiente. Homens raros moldam o ambiente. Homens comuns são guiados pela aprovação. Homens raros são guiados por convicções. Essa diferença é percebida em segundos. Não importa se você é alto ou baixo, rico ou pobre, experiente ou iniciante. Raridade não está na superfície, está na profundidade. Ser raro é carregar uma energia que é difícil de encontrar hoje. É não estar disponível o tempo todo. É não responder no mesmo ritmo das suas inseguranças. É não marcar presença desesperada para ser visto. É não pedir atenção com ações impulsivas. É não correr atrás de quem não demonstra interesse. É viver com a lógica do valor. Se você quer acessar minha energia, precisa me dar algo que valha meu tempo. Homens comuns entregam tudo rápido demais. Homens raros fazem o outro merecer cada gota da sua presença. Mas existe um ponto crucial que poucos entendem. Raridade não se constrói com aparência, mas com comportamento. Você pode ser esteticamente comum e, mesmo assim, ser percebido como extraordinário. Já viu homens simples atraindo mais respeito do que caras mais bonitos? Já viu homens discretos sendo mais valorizados do que aqueles que tentam chamar a atenção? Isso acontece porque raridade não tem nada a ver com estética. Raridade tem a ver com a forma como você se posiciona no mundo. Se você é o tipo de homem que responde imediatamente, que se adapta ao humor dos outros, que muda sua personalidade para não causar conflito, que aceita migalhas, que se coloca em último lugar para ser aceito, você está vivendo exatamente como a maioria. E a maioria é comum. A solução começa quando você muda sua lógica interna. Você deixa de viver como alguém que espera ser escolhido e começa a viver como alguém que escolhe. Escolhe onde colocar sua energia. Escolhe onde colocar seu foco. Escolhe quem pode entrar na sua vida. Escolhe suas batalhas. Escolhe seus caminhos. E essa mudança se reflete no seu comportamento diário. Quando você caminha olhando para frente, sem pressa e sem hesitação, o mundo percebe. Quando você fala com clareza, pausadamente, sem tentar convencer ninguém, o mundo percebe. Quando você recusa situações que não condizem com seu valor, o mundo percebe. Quando você se retira de lugares onde não é respeitado, o mundo percebe. Raridade é percebida porque ela contrasta brutalmente com o comportamento fraco e desesperado que se tornou norma. Mas existe um erro que quase todos cometem quando tentam ser raros. Eles confundem raridade com inacessibilidade artificial. Fingem desinteresse, criam jogos, tentam parecer frios. Isso destrói sua energia, porque no fundo, isso não é raridade, é insegurança disfarçada. O homem realmente raro não precisa fingir nada. Ele simplesmente vive ocupado em construir sua vida, e essa ocupação natural cria escassez real, não teatral. Ele não ignora por estratégia, ele ignora porque está focado em algo maior. Ele não se afasta para parecer difícil. Ele se afasta porque seu tempo é valioso demais para ser desperdiçado. Exemplo simples. Um homem comum passa horas preso ao celular esperando resposta. Um homem raro lê, estuda, trabalha, treina, medita, evolui. Ele não espera mensagens porque sua vida é grande demais para caber numa tela. Mulheres percebem isso imediatamente. Não é sobre jogar duro. É sobre ter uma vida que não pode ser interrompida por qualquer distração. Homens raros têm projetos, metas,
disciplina, rotina, foco. E quando um homem vive assim, ele emite um sinal invisível que diz: eu não preciso de você, mas posso escolher você. E esse é o tipo de energia que atrai naturalmente. Agora reflita, em quais áreas da sua vida você tem vivido como um homem comum? Onde você tem sido previsível, ansioso, disponível demais? Onde você tem deixado seu valor escorrer por atitudes pequenas? Onde você tem se comportado como alguém que quer ser aceito ao invés de alguém que quer ser seletivo? Essa reflexão pode doer, mas é necessária. Porque reconhecer onde você é comum é o primeiro passo para se tornar raro. E quando você se torna raro, seu valor sobe. Quando seu valor sobe, sua presença muda. Quando sua presença muda, tudo ao redor muda junto. Mas raridade, para se manter forte, precisa ser protegida. E o maior inimigo dela é a reatividade. Por isso, a próxima parte é sobre algo que poucos do propósito é a força que sustenta um homem por dentro. É o eixo que impede que ele seja arrastado pelas circunstâncias, pelas opiniões, pelos desejos passageiros ou pela validação externa. Um homem com propósito caminha diferente, fala diferente, age diferente. Ele não vive buscando ser aceito porque está ocupado demais, construindo algo maior do que sua própria necessidade de aprovação. E é exatamente por isso que homens com propósito são naturalmente atraentes. Eles carregam uma direção tão clara que não precisam pedir para serem notados. Sua jornada fala por eles. O erro mais comum do homem moderno é querer construir atração, respeito e valor sem construir propósito. Ele quer ser visto, mas não quer evoluir. Quer ser desejado, mas não quer se transformar. Quer reconhecimento, mas não quer carregar a responsabilidade de ser alguém digno desse reconhecimento. E é por isso que tantos homens parecem vazios por dentro, correndo atrás de distrações, relacionamentos descartáveis, validação digital e pequenos prazeres que desaparecem no mesmo ritmo em que surgem. Eles não têm um norte, e um homem sem norte se torna emocionalmente carente, dependente e manipulável. Propósito é o que cura essa fragilidade. Ele ajusta sua postura, sua energia, seu olhar. O homem que tem propósito não fica pensando se está sendo desejado ou não. Ele está ocupado demais construindo sua vida. Ele sabe que mulheres gostam de homens que têm direção, homens que sabem o que estão fazendo, homens que têm metas, sonhos e ambições. Não porque isso seja status, mas porque isso transmite algo raro: estabilidade emocional. Uma mulher não corre atrás de quem está perdido, ela corre atrás de quem sabe onde está indo. E esse é o ponto que diferencia homens comuns de homens de alto valor. Mas propósito não é um grande discurso, nem uma frase motivacional tatuada em algum lugar. Propósito é ação, é rotina, é disciplina aplicada em direção a algo maior. É aquela força silenciosa que faz você levantar da cama nos dias difíceis, manter o foco quando a distração parece mais tentadora e continuar avançando mesmo quando ninguém acredita em você. Um homem com propósito não precisa explicar suas escolhas. Sua vida é explicação suficiente. Imagine dois homens. O primeiro vive para ser aprovado. Ele muda sua rotina porque alguém reclamou. Ele se adapta para agradar. Ele abandona seus projetos porque tem medo de desagradar. Já o segundo vive para construir. Ele prioriza seus objetivos, define limites, sabe dizer não, sabe se afastar, carrega o peso da própria vida sem terceirizar responsabilidade. Agora pense, qual desses homens transmite mais força? Qual deles parece mais confiável? Qual deles você respeitaria mais? É sempre o homem de propósito. Mas existe um erro que muitos cometem ao buscar propósito. Eles procuram algo enorme, gigantesco, impossível de definir. E por não encontrarem, vivem paralisados. Propósito não é algo que você descobre, é algo que você constrói.
Ele nasce dos seus hábitos, das suas escolhas, da sua disciplina, do seu foco. Ele cresce conforme você cresce. Ele se transforma conforme você se transforma. E quanto mais você se aproxima do homem que deseja ser, mais claro seu propósito se torna. O segredo não está em descobrir, mas em começar. Uma solução prática poderosa é uma pergunta simples. Quem eu preciso me tornar para viver a vida que eu quero viver? Essa pergunta muda tudo, porque ao respondê-la, você percebe que seu propósito começa na sua identidade. Não é sobre ter, é sobre ser. Não é sobre chegar, é sobre caminhar. Não é sobre esperar motivação, é sobre construir disciplina. O propósito nasce quando você entende que viver pequeno é uma escolha e que viver grande também é. Homens com propósito são naturalmente mais seletivos. Eles não aceitam qualquer convite, qualquer companhia, qualquer distração. Eles não entram em relacionamentos por solidão, não desperdiçam tempo com pessoas que drenam sua energia, não se envolvem em conflitos inúteis. Eles escolhem, e essa capacidade de escolher cria um efeito poderoso. O mundo começa a se ajustar ao seu ritmo. Pessoas começam a te respeitar mais. Oportunidades começam a aparecer com mais frequência. Mulheres começam a ver em você algo diferente, algo que quase ninguém tem: firmeza. Agora reflita profundamente. Você tem vivido sua vida ou tem vivido a vida que o mundo espera de você? Você está caminhando em direção ao homem que deseja ser ou está apenas repetindo padrões automáticos? O que você realmente está construindo? O que você quer deixar para trás? Quem você quer se tornar? Essas perguntas não são filosóficas, são práticas. A resposta delas define seu destino, define sua postura, define sua energia. E quando você começa a viver com propósito, algo poderoso acontece. Sua presença muda, seu olhar fica mais firme, seu corpo mais alinhado, sua voz mais centrada, sua energia mais forte. E essa transformação te leva ao próximo nível da atração masculina, a postura. Porque não basta ter propósito, você precisa projetá-lo no mundo. É exatamente isso que vamos explorar na próxima parte. Postura não é apenas a forma como você fica de pé. Postura é a forma como você se posiciona diante da vida. É a maneira silenciosa como você comunica valor antes de pronunciar uma única palavra. É a combinação entre presença, energia, expressão e coerência. A postura masculina que impõe respeito é aquela que transmite ao mundo uma mensagem clara. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu faço e eu sei o que eu mereço. E quando um homem carrega essa postura, ele não precisa levantar a voz, fazer discursos, ameaçar ou tentar controlar nada. O simples fato de estar presente é suficiente para que todos ao redor reajam de forma diferente. O erro mais comum do homem moderno é acreditar que respeito é conquistado com intensidade. Ele força, exagera, aumenta o tom, tenta parecer maior do que é, tenta convencer na marra. E quanto mais tenta, menos respeito recebe. Porque respeito não nasce de teatralidade, nasce de solidez. O homem que impõe respeito não faz esforço para ser respeitado. Ele vive de forma alinhada com princípios tão claros que qualquer pessoa que entre em contato com sua energia percebe imediatamente que está diante de alguém diferente. Alguém que não se abala fácil, que não se desespera, que não busca aprovação. A postura fala antes da voz, e postura não se finge. É impossível. Você pode até imitar gestos, mas não pode imitar presença. Você pode até copiar expressões, mas não pode copiar energia. Um homem que tenta parecer confiante parece artificial. Já um homem que realmente é confiante transmite isso sem tentar. Isso é fruto de algo profundo, coerência interna. O homem que vive de acordo com seus próprios padrões caminha diferente. Ele não tenta impressionar. Ele simplesmente existe com firmeza.
E essa firmeza é percebida em detalhes, no jeito de andar, no ritmo da fala, na forma como olha, na velocidade com que se move, na maneira como reage aos estímulos do ambiente. Um dos maiores sinais de postura masculina é a calma. A maioria dos homens é ansiosa, inquieta, acelerada. Falam rápido, interrompem, tremem, mudam o tom conforme a reação do outro. Já o homem centrado mantém um ritmo constante. Ele não acelera para acompanhar ninguém. Ele não muda sua energia porque alguém está tenso. Ele não se exalta porque alguém tentou provocá-lo. Ele é estável. E estabilidade é rara. Estabilidade transmite força. Estabilidade inspira respeito. Quando você mantém a calma em situações onde a maioria explodiria, o mundo percebe que você tem algo que falta nos outros: controle. A postura masculina também se expressa no olhar. Homens comuns desviam os olhos, abaixam a cabeça, evitam contato visual, demonstram insegurança. Já o homem firme mantém contato visual com naturalidade, não como desafio, mas como presença. Ele não olha de forma agressiva, mas de forma consciente. Seu olhar diz: "Eu estou aqui." E essa simples afirmação interna muda a dinâmica de qualquer interação. Ele não olha para baixo quando contrariado, não desvia quando é pressionado, não se encolhe quando é confrontado, porque ele sabe que permanecer presente é um ato de força. Outro elemento essencial da postura é o corpo. Não é sobre ter músculos, altura ou genética, é sobre alinhamento. Ombros abertos, coluna reta, respiração lenta, movimentos conscientes. Um homem desalinhado comunica cansaço, insegurança ou submissão. Já um homem alinhado comunica presença, foco e prontidão. E isso impacta diretamente a forma como as pessoas te tratam. Pessoas respeitam quem se respeita. E você se respeita quando cuida da forma como se apresenta ao mundo. Não de maneira vaidosa, mas de maneira estruturada. A maneira como você ocupa espaço diz muito sobre sua mentalidade. Mas existe um erro grave que muitos cometem ao tentar construir postura: confundir arrogância com força. Arrogância é barulhenta, força é silenciosa. Arrogância quer provar, força não precisa. O homem arrogante tenta se impor. O homem forte simplesmente se coloca. Ele não humilha, não diminui, não força ninguém a nada. Ele apenas permanece firme em si mesmo. E isso, por si só, cria respeito. As pessoas sentem quando alguém está em paz com sua própria identidade. Essa paz interna é uma das maiores fontes de poder que um homem pode ter. Exemplo simples: 2 homens discutem. O primeiro gesticula, levanta a voz, tenta vencer pelo volume. O segundo fala pouco, mantém o tom, observa mais do que argumenta. Quem você respeita mais? Quem parece mais no controle? Quem transmite mais inteligência? Sempre o segundo. Porque postura não é sobre dominar o outro, é sobre dominar a si mesmo. E um homem que domina a si mesmo domina qualquer ambiente onde entra. Agora reflita: como está sua postura hoje? Você anda como alguém que se respeita? Você fala como alguém que se escuta? Você se posiciona como alguém que sabe seu valor? Ou sua postura denuncia insegurança, ansiedade ou necessidade de aprovação? Responder essa pergunta com honestidade pode mudar completamente sua percepção de si mesmo, porque postura não é detalhe. É a moldura da sua masculinidade. Quanto mais firme ela se torna, mais firme tudo ao seu redor fica. E agora que você entendeu essa energia silenciosa que impõe respeito, está pronto para avançar para algo igualmente poderoso: a força da tribo masculina. Porque nenhum homem se torna raro sozinho. E é exatamente isso que vamos explorar na próxima parte: o valor social e a importância de se cercar de homens que elevam você. Nenhum homem se torna raro sozinho. A força masculina sempre foi forjada em tribos, irmandades, grupos que elevam, protegem e desafiam uns aos outros.
Desde as antigas legiões até os filósofos estoicos, desde atletas até grandes líderes, todos tinham uma coisa em comum: pertenciam a círculos que moldavam sua identidade. O mundo moderno, porém, isolou o homem. E o homem isolado enfraquece. Ele perde referência, perde motivação, perde estrutura. E quando isso acontece, ele começa a buscar validação em lugares errados. Relacionamentos, redes sociais, pessoas que nada têm a oferecer. Para ser forte, você precisa de uma tribo forte. O erro mais comum do homem moderno é achar que pode evoluir sozinho, que pode desenvolver disciplina sozinho, propósito sozinho, força sozinho, autodomínio sozinho. Só que o isolamento prolongado cria ilusões. Ele te faz acreditar que está indo bem quando não está. Ele te faz achar que está evoluindo quando está estagnado. Ele te faz confundir movimento com progresso. E pouco a pouco você se torna mais fraco emocionalmente, socialmente e mentalmente, sem perceber. A solução não é buscar aprovação, é buscar aliança. Homens sábios não buscam plateia, buscam irmandade. O valor social de um homem é moldado pela energia dos homens que o cercam. Se você anda com pessoas sem ambição, você se torna sem ambição. Se anda com homens impulsivos, você se torna impulsivo. Se anda com homens fracos emocionalmente, você naturalmente absorve esse padrão. É inevitável. O ambiente molda você. Mas quando você se cerca de homens disciplinados, focados, determinados e comprometidos com suas próprias jornadas, sua vida muda. Seu padrão sobe, sua mentalidade expande, sua energia se fortalece. Você se torna mais consciente das suas falhas e mais motivado a corrigi-las. Existe algo poderoso na convivência masculina de alto nível. Ela elimina desculpas. Homens fortes não aceitam a narrativa de "não deu tempo", "um dia eu faço", "não estou no clima". Eles cobram postura, eles cobram compromisso, eles cobram verdade. Eles olham nos seus olhos e mostram com a própria vida o que você deveria estar fazendo. E isso é raro hoje em dia, porque vivemos cercados por pessoas que normalizam preguiça, justificam mediocridade e celebram fragilidade. A tribo masculina certa destrói isso. Ela levanta seu padrão até o ponto em que você não aceita mais viver abaixo do seu potencial. Mas existe um ponto crucial. Valor social não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Não adianta ter dezenas de amigos se nenhum deles tem disciplina, propósito ou caráter. Não adianta ter parceiros de festa se nenhum deles tem a coragem de te confrontar quando você está sendo menor do que deveria ser. O homem de alto valor escolhe seus aliados cuidadosamente. Ele não se mistura em qualquer lugar. Ele não abre sua energia para qualquer pessoa. Ele não permite que pessoas fracas moldem sua mentalidade. A tribo masculina é formada, não encontrada. É construída aos poucos, selecionando apenas aqueles que caminham na mesma direção. Agora, pense na sua vida. Quantas pessoas te puxam para cima? Quantas realmente querem te ver evoluir? Quantas te confrontam com respeito quando você está errado? Quantas te incentivam a ser disciplinado, a seguir seu propósito, a manter sua palavra? Provavelmente poucas. E isso explica por que tantos homens se sentem sozinhos, mesmo rodeados de gente. O que falta não é companhia, é conexão masculina verdadeira. É aquela presença que te fortalece simplesmente por existir. É aquela conversa que te faz mudar a rota. É aquele exemplo que te mostra o que você deveria estar fazendo. A tribo masculina também é essencial para sua atração natural. Quando um homem tem aliados fortes, ele não depende emocionalmente de ninguém. Ele não se agarra a relacionamentos por medo da solidão. Ele não aceita desrespeito por falta de alternativas. Ele não se diminui para manter alguém por perto, porque ele tem suporte. Ele tem referências. Ele tem força externa que reforça sua força interna.
E isso faz com que ele se torne emocionalmente mais livre, mais seletivo, mais firme. Mulher alguma é capaz de manipular um homem que tem uma tribo sólida, porque ele não está sozinho. Mas existe um erro que destrói rapidamente o valor social de um homem: cercar-se de pessoas que confirmam suas fraquezas ao invés de desafiá-las. Pessoas que massageiam seu ego, mas não acrescentam nada. Pessoas que riem das suas piadas, mas não te ajudam a evoluir. Pessoas que caminham sem direção e fazem você caminhar em círculos. Homens sábios cortam essas conexões com firmeza, não por superioridade, mas por consciência. Eles entendem que o tempo é limitado e que energia desperdiçada é evolução atrasada. Construir uma tribo masculina exige coragem, exige sair do isolamento, exige cortar vínculos fracos, exige buscar ambientes de crescimento, exige se tornar alguém digno de se conectar com homens fortes, porque ninguém se une a um homem que não se valoriza. Para atrair aliados de alto nível, você precisa ser um homem de alto nível. Precisa ter disciplina, postura, propósito, autodomínio. Precisa ser exemplo. Precisa inspirar pelo que faz, não pelo que fala. Agora, reflita profundamente. Quem são os homens que moldam sua vida hoje? Eles elevam você ou drenam você? Eles te fortalecem ou te enfraquecem? Eles te fazem crescer ou te fazem regredir? A resposta a essas perguntas define muito do homem que você está se tornando. E quando você começa a escolher sua tribo de forma consciente, um novo tipo de energia começa a nascer dentro de você. E essa energia é essencial para o próximo nível: a construção da aura inabalável. Porque mesmo com propósito, disciplina, postura e aliados fortes, existe algo que diferencia os grandes dos extraordinários: a capacidade de permanecer sólido sob qualquer circunstância. E é isso que vamos aprofundar na próxima parte. Chegar até aqui significa que você não é um homem comum. Homens comuns abandonam no início. Homens comuns não têm paciência para se aprofundar. Homens comuns fogem quando percebem que a transformação exige confrontar a própria identidade. Mas você ficou. Você leu cada princípio, cada reflexão, cada provocação. E esse simples fato revela que existe dentro de você um impulso profundo de evolução. Porque, no fundo, você sabe que já passou tempo demais vivendo abaixo do seu potencial. Tempo demais reagindo ao invés de agir. Tempo demais buscando aprovação ao invés de construir valor. Tempo demais aceitando migalhas ao invés de se tornar raro. E agora chegou o momento de integrar tudo o que você aprendeu. A jornada para se tornar o homem que todos correm atrás não é sobre ego, manipulação ou conquista. É sobre identidade. É sobre se olhar no espelho e finalmente ver alguém que você respeita. É sobre descobrir que, ao construir uma vida que inspira você, o mundo naturalmente começa a te ver de outra forma. Porque quando um homem se transforma, sua postura se transforma, sua energia se transforma, suas escolhas se transformam e tudo ao redor muda junto. A vida não responde ao que você diz que quer, ela responde ao homem que você se torna. E esse é o ponto final dessa jornada. Você atrai aquilo que se torna. Você aprendeu que tudo começa com silêncio. O silêncio estratégico que te impede de entregar seu valor antes da hora, que te protege de impulsos, que te coloca no controle do momento. Depois veio a disciplina, o cimento emocional que sustenta cada decisão. A disciplina que molda sua rotina, que fortalece sua identidade, que transforma a intenção em ação diária. Em seguida, você dominou suas emoções, entendendo que sentir não é sinal de fraqueza, mas reagir impulsivamente é. Você aprendeu a pausar, respirar, observar, responder. Aprendeu a se tornar dono de si antes de tentar influenciar o mundo. Você compreendeu a atração natural.
percebendo que nada nela é sobre técnicas, jogos ou manipulação. Ela nasce do comportamento, da coerência, da estabilidade interna. Você aprendeu que ser raro é uma construção, não uma característica genética. Que raridade é fruto de escolhas, de limites, de foco, de direção. E que viver como um homem raro exige abandonar os padrões de um homem comum. Depois veio a postura, essa moldura silenciosa que comunica força sem esforço. A postura que faz você ser percebido mesmo sem tentar. A postura que transmite segurança, maturidade e presença. Você mergulhou na importância da tribo masculina, entendendo que nenhum homem cresce sozinho, que alianças elevam, que ambientes moldam, que homens fortes atraem homens fortes e que sua evolução acelera quando você se cerca dos homens certos. Finalmente, você compreendeu a aura do homem inabalável, o estado mental onde nada externo controla seu centro, onde você sente, mas não se dobra, onde você observa, mas não se perde, onde você decide, mas não reage. Essa aura é a síntese de tudo. Disciplina, propósito, postura, silêncio, presença, foco, maturidade. E agora, você está aqui, no final dessa jornada, percebendo que tudo sempre dependeu de uma única coisa: você. Não existe ambiente perfeito, não existe momento perfeito, não existe motivação eterna. Existe apenas o homem que você escolhe ser todos os dias. E essa escolha define seu destino. Homens comuns vivem sendo atravessados pelo mundo. Homens raros atravessam o mundo com propósito. Homens comuns se deixam abalar. Homens raros permanecem firmes. Homens comuns reagem. Homens raros escolhem. Homens comuns buscam validação. Homens raros constroem valor. A pergunta agora é: qual desses homens você vai ser daqui para frente? Reflita profundamente sobre isso. O que precisa acabar hoje? O que precisa começar hoje? Quem você precisa deixar ir? Quem você precisa se tornar? O que você precisa abandonar? O que você precisa construir? Essas perguntas não são retóricas. Elas são sua bússola. Elas determinarão se você vai viver como um homem comum ou se vai se transformar no homem que todos correm atrás. Não porque você tenta, mas porque você se torna impossível de ignorar. E para marcar o fim dessa jornada e o início da sua transformação real, eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Comente agora a palavra-chave que representa o destino que você está construindo. A palavra que simboliza o homem que você está se tornando. A palavra que resume tudo o que você aprendeu aqui. Comente raro e que essa palavra não seja apenas um comentário, que ela seja um compromisso, um pacto interno, uma declaração silenciosa de que você escolheu viver acima da média, de que você escolheu construir valor, não buscar, de que você escolheu ser o homem que inspira, não o homem que implora, de que você escolheu ser raro, porque no final das contas, não existe conquista maior do que se tornar um homem que se respeita. E quando um homem se respeita, o mundo inteiro começa a respeitá-lo também.